Você já sentiu que viver os valores da Bíblia de forma pública está se tornando cada vez mais desafiador? Ou é nitidamente visível que a cultura ao nosso redor caminha em uma direção oposta aos absolutos da palavra de Deus? Quando ideologias modernas confrontam as verdades das Escrituras ou quando decisões e leis ao redor do mundo desafiam a nossa fé, qual deve ser a resposta da igreja? Muitos reagem com medo, outros, infelizmente, com agressividade ou partidarismo político e cego. Mas a Igreja do Senhor Jesus não se move por pânico cultural. A oposição ao Evangelho não é uma novidade criada no século XXI. Pelo contrário, ela é uma realidade permanente desde o princípio. A pergunta correta não é por que o mundo nos odeia, mas sim como Deus nos chama a responder a essa oposição. A resposta correta para essa pergunta está na palavra inspirada pelo Espírito Santo, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Filipenses, versículo 27 a 30. Dito isso, que a palavra de Deus venha encontrar guarita no seu coração e que o Deus de paz te abençoe na exposição da sua palavra. Vamos para a meditação de hoje. E assim está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 27 a 30, que diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Tópico 1. O clamor pela cidadania celestial. Paulo inicia com um termo grego muito específico, vivam, que significa viver como cidadãos. Filipos era uma colônia que copiava as leis e os costumes de Roma. Ali viviam muitos soldados aposentados que se orgulhavam pela sua cidadania romana. A cultura deles pode ser pagã. As leis deles podem exigir adoração ao imperador. No entanto, a cidadania dos cristãos era do reino dos céus. Em nossa realidade atual, onde as ideologias têm invadido escolas, universidades e redes sociais, o nosso primeiro posicionamento não é político partidário, é espiritual. Como lemos lá em 1 Pedro 2, 11 e 12, somos chamados a viver de forma exemplar entre os gentios, mantendo a nossa conduta irrepreensível. Viver de modo digno do Evangelho hoje é viver de uma forma que a gente não negocie verdades principais da fé cristã. Devemos pregar sobre o pecado, devemos pregar sobre salvação, devemos pregar sobre santidade, ainda que as ideologias venham nos perseguir e nos taxar de intolerantes. Além disso, Paulo exorta a igreja a ficar firmes em um só espírito, em uma só alma. Esse tipo de frase era muito usada nos exércitos de Roma, quando a falange do exército ficava firme e inabalável diante da oposição do inimigo. Não podemos ser levados por picuinhas teológicas secundárias, brigando uns com os outros, porque quando fazemos isso, estamos à mercê de ataques do liberalismo teológico e das ideologias que tentam destruir a igreja. Tópico 2. Firmeza que desconcerta os opositores. O texto bíblico diz para não estarmos assustados ou intimidados. O termo aqui descreve um cavalo que se espanta em meio à batalha e foge em pânico. O objetivo das pressões ideológicas e das tentativas de intimidação jurídica é criar pânico na igreja para que os pastores se calem e os crentes se escondam. Mas qual deve ser a nossa postura? A resposta está em Atos, no capítulo 5, versículo 29, quando as autoridades da época proibiram categoricamente os apóstolos de pregar no nome de Jesus. A resposta deles foi: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa coragem não vem de discursos de ódio ou de ataques às pessoas. Nós amamos as pessoas, mas devemos confrontar as ideologias contrárias à palavra de Deus. Quando a igreja permanece firme,
mansa e destemida, a própria Escritura diz que isso é um sinal de Deus. Para o mundo que tenta nos calar, a nossa firmeza é um aviso divino de que eles estão combatendo contra o próprio Deus. Para nós, a certeza de que estamos guardados pela mão do Todo-Poderoso, conforme a promessa de Romanos 8,31, que diz: que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tópico 3. O sofrimento como vocação e privilégio. Aqui está uma verdade que a teologia contemporânea muitas vezes tenta esconder. O sofrimento por amor a Cristo é uma graça concedida por Deus, é um presente de Deus. Parece contraditório, parece loucura, mas essa é a loucura da cruz. O mundo lá fora diz que o sucesso é ser reconhecido, aplaudido, ser politicamente correto. No entanto, a Bíblia nos diz o oposto. Veja o que Jesus afirma lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 11 e 12, no Sermão do Monte, que diz assim: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se as leis do nosso país se tornaram mais duras contra a verdade bíblica, e se o preço por pregar que só existe um caminho para Deus for a perda de privilégios, ou até mesmo a perseguição, a realidade é que nós não fomos derrotados, nós fomos condecorados. O apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta buscando encorajar a igreja em perseguição e declara uma verdade consoladora que diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O sofrimento e a perseguição nunca destruíram a igreja, pelo contrário, eles purificam a igreja. Elas separam o joio do trigo, elas separam aqueles que querem viver verdadeiramente seguindo a Cristo, independentemente da situação, com aqueles que abraçam o Evangelho somente para viver uma vida confortavelmente religiosa. Aplicações práticas. Primeiramente, não negocie o púlpito e nem a sua boca. Continue pregando todos os conselhos de Deus, pregando sobre arrependimento, sobre o pecado, sobre a santidade, mas pregando com temor e amor. Segundo, responda com o fruto do Espírito Santo. A nossa arma contra as ideologias contrárias à palavra de Deus não é o insulto, é a verdade dita em amor. O mundo espera a nossa ira. No entanto, devemos entregar a nossa fé e o nosso amor de forma inabalável. E terceiro, confie na providência de Deus. Nenhuma lei humana, nenhuma ideologia pode frustrar os decretos eternos de Deus. Entenda, o reino de Deus não pede licença para reinar. Meus irmãos, governos sobem e descem, impérios nascem e desmoronam, ideologias dominam uma geração e são esquecidas na geração seguinte. Mas a gente deve ter uma coisa em mente, que a palavra de Deus permanece para sempre. Cristo continua reinando, governando a história e protegendo soberanamente a sua igreja. Portanto, não desanime diante das notícias, não tema as pressões da cultura, levante sua cabeça, viva de forma digna do Evangelho, pregue a palavra, não tema a perseguição e a ameaça do homem. Entenda, o Deus que nós cremos, que foi morto, que ressuscitou, que está à destra do Pai, intercede por nós e prometeu cuidar e nos proteger independentemente da situação. Guarde firme a fé que uma vez foi dada aos santos. Se este conteúdo foi relevante para você, se trouxe paz, firmeza e esperança para você, compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que Ele venha fortalecer a fé de cada um de nós diante de todas essas ideologias e que possamos ser fiéis a Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Em nome de Jesus Cristo.